Salve, galera! Tá aqui Pedra Infernium ou Inferno Pétreo, material completo, anunciado como uma clássica Mega Dungeon, né? Um clássico Mega Dédalo, na verdade um kit clássico, um Mega Dédalo como um kit clássico, para uso com Labyrinth Lords ou qualquer versão anterior, versão inicial, né, D&D setentista, do primeiro RPG, do mais famoso, do primeiro RPG lançado. Então, este material, ó, compatível com Labyrinth Lords, foi lançado pelo Michael Kurtz. Vou começar pelo começo, né? O que é o Labyrinth Lords? Já fiz resenha aqui, mas talvez você tenha chegado depois e não tenha visto. Labyrinth Lords é um material que foi publicado na segunda metade dos anos 2000. Este aqui, 2009, tá? Mas essa aqui é uma edição revisada. Se não me falha a memória, a edição original foi ali, finalzinho de 2007, 2008, né? O forward do Labyrinth Lords 2007. Nessa segunda metade dos anos 2000, ele fez parte dessa primeira geração dos retrojogos, né? Ou retrojogos, melhor dizendo, ou dos retroclones do D&D antigo. Ele, trabalho do Daniel Proctor, fez um compilado entre as caixas Basic e Expert. Há discussões ali se ele foi o primeiro ou se foi o Basic Fantasy o primeiro. O fato é que ele traz esse material, né, compilado, reorganizado, rediagramado, reilustrado, para o público, segunda metade. Então este material, ele é desenhado no chassi do incrível Labyrinth Lord. Você pode usar ele diretamente com Labyrinth Lord, ou pode usar com qualquer material compatível com o chassi do D&D antigo. Neste caso, você pode usar com D20 de RPG, pode usar com Ozi, pode usar com Osric, né? Mas, mais especificamente, dentro do chassi do D&D clássico, do D&D BX, né? Beleza. Mas dá para usar com qualquer D&D antigo, tranquilo e claro. Beleza, o que é isso aqui? Você provavelmente jamais vai encontrar esse livro aí, tá? Se você perguntar como é que você conseguiu esse livro, eu fiz um unboxing dele, mas tem mais de ano, então vou repetir aqui. Este livro é um material customizado em capa de couro, tá? Feito customizadamente lá no Apollo, tá? O encadenador, você pode procurar no Instagram, ele tem um site direto dele. Na época, a gente fez esse material. Esse livro aqui completo, que eu pedi para ele pôr assim, completo, ele que fez essa arte aqui, tá? Capa de cor, isso aqui, tudo ele que fez. Você não vai encontrar isso. Como é que você vai encontrar ele? Você pode pegar o PDF no Drive-Thru RPG, e este livro aqui, ele tem 4 materiais compilados, por isso que ele é o completo. Ele tem o primeiro que foi lançado, Stone Hell Dungeon, né? O Down Night Haunted Hall, que é, olha lá, ó, que é o primeiro material lançado pro Labyrinth Lords. Este material, do autor do incrível Michael Kurtz, eu vou falar aqui, ele tem o quê, né? Qual que é o content dele, ó? Ele tem a superfície, ele tem uma introdução geral, a superfície e os 5 primeiros andares da dungeon, da Stone Hell, do Pedra Infernium ou Inferno Pétreo, e os apêndices. Beleza, depois, então isso tem aqui, né? Você vai ver aqui, ó, introdução, papapá, não sei o que, os primeiros andares, né? A superfície, que é esse aqui, olha lá, ó, o mapa da superfície da prisão, vou falar um pouco sobre isso e tal, e os primeiros andares, ele vai marcando tudo, ó, tá vendo? Nível 3, no modelo clássico, eu vou explicar isso aqui. E aí, fechou. Tem os apêndices e fechou. Aí vem o apêndice B e fechou. Aí vem o segundo livro. Então, este aqui você vai encontrar no Drive-Thru RPG, por exemplo, o PDF deste conteúdo aqui como livro 1, né, aqui. Como livro 2 é esse aqui. E os 2 livros combinados, né, no coração do inferno, né, Pedra Inferno, são os andares inferiores, que é a segunda metade do livro, que tem os níveis, ó, de 6 a 10. Além de uma introdução geral, ele coloca os níveis 6 a 10 e os apêndices. Beleza, aí ele coloca 4 apêndices, né? Apêndice A, B, C e D. Beleza, aí, feito isso, ele lança uma errata, ó, tem uma errata aqui embaixo,
sobre o livro 1, né? Alguns errinhos que tinha no livro 1. Olha aqui, ó. Tem uma errata, que ele lança lá na página 163, e acabou o livro 2. Aí, mais tarde, tá? O Michael Kurtz lançou isso aqui, lá logo depois do... Ele não colocou data aqui, tá? Eu até procurei para ver, e eu não achei uma data específica deste material. Mas estão puxando de cabeça, se não me falha a memória, ele saiu ali no finalzinho da década de 2000 ou bem no comecinho de 2010, alguma coisa assim. Eu não achei uma data aqui, não lembro de cabeça, eu vi a entrevista dele na época. Tava sem luz aqui, pessoal, então eu resolvi garantir aqui que tá com luz. Não sei porque eu acho que tava gravando sem luz, eu arrumei aqui. Voltando aqui, não tô falando da data. Eu não me lembro aqui, não consegui achar, mas se não me falha a memória, eu vi a entrevista na época, é alguma coisa ali no final dos anos 2000, tá? E aí o ponto é, depois ele deixa várias passagens lacunares, né? Ele comenta aqui, eu vou falar sobre isso, mas só agora de uma vez. Ele deixa várias passagens lacunares, espaços incompletos, coisas para você expandir. E mais tarde ele lança 2 materiais, até onde eu sei foram 2, não sei se ele lançou mais depois, complementando esses espaços lacunares, né, dele mesmo. Ele deixa pra gente fazer, mas ele completa isso por conta, ele lança esses materiais. E esses 2 materiais adicionais, ó, ele lança como suplemento 1 e 2. Então, ó, ele lança o suplemento 1, né, The Brigand Caves, Michael Kurtz. E aí este material, depois ele lança, que é só, aqui ó, o suplemento 1, é só uma dungeon, né? É uma dungeon, essas cavernas, esse complexo de cavernas aqui. Depois ele lança o suplemento 2, que tem mais 2 dungeons, né? E aí os segredos enterrados, né? Os segredos soterrados, segredos enterrados mesmo. Que é o suplemento 2. E aí, aqui tem 2 dungeons, ó. É um andar com o templo e depois um complexo de cavernas aqui, se não me falha a memória, que tem embaixo, no andar de baixo. Olha lá. Só isso. E esses materiais suplementares eu compilei tudo aqui. Então este livro você não vai encontrar mais uma vez, né? Eu pedi para confeccionar de maneira customizada lá na oficina, lá no Apollo. Ele fez ele com papel envelhecido, que eu quis, né? Você tem como escolher lá. Capa de couro sintético. Eu comprei o PDF original lá no Drive-Thru RPG. Os 4, compilado, os 4 neste material aqui, encadernado de maneira customizada. Então, neste começo do vídeo, essa apresentação geral com fita marcadora. Se você perguntar, já está explicado, tá? Agora vamos ao conteúdo, né? O conteúdo de Pedra Inferno. Eu fiz um vídeo recentemente, o último vídeo que a gente fez. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu recomendo você ver, porque eu escolhi fazer essa resenha aqui não intencional, né? Hoje de manhã, no improviso, não consegui preparar nada. Falei, quer saber? Eu vou pagar uma dívida. Tô devendo algumas resenhas aí, vou fazer a resenha desse livro. E aí, este livro, ele encaixa muito bem na conversa daquela resenha que a gente fez, daquele episódio de Construa Seu Mundo de Jogo Jogando, né? Este material aqui, ele é um Mega Dédalo clássico. Michael Kurtz desenhou ele na época porque ele pensou assim, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer o meu, né? E aí ele apresenta isso pra gente, né? Então ele fala, seja bem-vindo ao Mega Dédalo, né? E aí ele apresenta aqui qual que é a ideia dele. Ele fala que os primeiros 2 livros, eles detalham uma Mega Dungeon clássica, né? O Mega Dédalo clássico, que tem aquela ideia de 10 andares, conforme você vai aprofundando nos subterrâneos, vai ficando mais mortal. Para quem jogou Diablo, o Diablo foi desenhado exatamente por isso, né? Os autores, os desenvolvedores de Diablo eram RPGistas do D&D antigo e tinham na cabeça, queriam expressar no jogo essa ideia de, conforme eu vou descendo aos infernos, né? O inferno de pedra, no caso aqui desse livro, mas na ideia do Diablo, nos andares inferiores de um submundo místico, vai ficando mais perigoso, criaturas mais poderosas. Então esse é um desenho clássico das Mega Dungeons do D&D antigo. Ele faz exatamente isso. Então é isso que ele apresenta aqui, fala que foi desenhado para Labyrinth Lord ou qualquer retroclone do tipo, né, qualquer chassi desse.
Ele fala que ele fez ele num modelo tradicional, né, pegando essa ideia setentista. Então ele fala que ele foi desenhado para você relembrar aquelas jogatinas de sábado à noite, onde a galera vai avançando na dungeon. E ele fala que inclusive como se fosse o seu melhor amigo, tivesse cozinhado, né, tivesse preparado esses materiais para você. Embora ele tem algum respeito à ecologia e ao realismo, né, que é o que eu falo do realismo fantástico, o bioma fantástico. Ele traz algum respeito disso. Mas em algum nível ele tem um pouquinho desse fan house, né, ele quebra um pouquinho disso, mas de uma forma geral ele tenta respeitar um pouco desse realismo fantástico que eu acho muito importante. Beleza, aí ele apresenta como usar esse livro. Eu vou resumir aqui, tá? Ele apresenta 3 sugestões, em resumo. A gente pode usar esse livro exatamente como está aqui. Ele não tem um tratamento aqui de módulo. Então vamos lembrar o vídeo que eu fiz anterior. Se você quiser usar o Stone Hell do jeito que ele está aqui, você vai complementar ele com uma vila próxima, alguma coisa do tipo. Ele pode estar próximo de um marco seguro, e as incursões estariam sendo feitas nesta Pedra Infernio, que é um antigo presídio milenar, né? Que já não é mais um presídio hoje, foi um antigo presídio, que hoje é um palco de aventuras. Mas você tem aqui a Mega Dungeon, um palco de aventuras, pronto, você pode usar ele exatamente como está aqui. A segunda dica é você usar ele apenas como um tutorial, como um guia para você aprender a montar Mega Dungeon. E o que ele fez? Fazendo aqui os créditos, né? O Michael Curtis, que é o autor, ele trabalhou em cima do design do David Bowman e do... Não, é só o David Bowman, né? Eu acho que tinha mais um. Bom, aqui tá só o David Bowman, se não me engano tem mais um. São 2 autores que desenharam as ideias do Unpaid Dungeon, né? Eles fizeram um modelo para um Unpaid Dungeon. Deixa eu ver onde que ele agradece isso. Eu acho que ele fala isso em algum lugar. Bom, quando eu chegar lá eu falo, não vou lembrar aqui. Mas em resumo, toda a dungeon, ela foi desenhada, todo o material, né, ele foi desenhado sobre a ideia, sobre a filosofia dos materiais de One Page Dungeon. Então eles são assim, ó. Você tem a dungeon, tem a legenda bem organizada dos números, tem um pouquinho do seu chaveamento, né, seu chaveamento geral, e a descrição, ó, muito enxuta de cada sala, muito enxuta, e acaba. Na hora que você passa, a maioria, algumas não dá, ele faz em 4, mas muitas delas acabou, tá vendo? Então, qual que é a ideia do One Page Dungeon, né? Aqui, a ideia são 2 páginas, então é 2 Page Dungeon, mas é como se fosse um frente e verso, só que aberto. Ele faz 2 A4, de forma que você abre no A4 e você tem a dungeon, o mapa, tem a legenda, tem o chaveamento, algumas notas e tem as descrições. Descrições extremamente enxutas e objetivas. Então isso vai te permitir, na verdade, complementar se você quiser, mas as informações são úteis e enxutas o suficiente para você fazer o que eu chamo de plug and play, né? Coloque e jogue. Você pega aqui e dá uma lida rápida, as informações mais úteis da sala tá aqui, e você organiza isso dessa forma. Ele faz isso em várias. Algumas, né, como essa aqui, ele faz inscrições antes, tá vendo? Então ela não é bem um One Page Dungeon, ela tem esse espírito. Mas algumas ele faz, ó. Ele tem as inscrições, tem as criaturas, e ele faz o modelo, puf, todo aqui. Todo o livro foi desenhado assim. Então, o que ele... Voltando lá no começo. Resenha caótica. Você pode usar desse modelo. Você vai usar, né, trabalhar e mestrar uma campanha como está aqui. Na segunda, você vai usar esse espírito para desenhar as suas. Você vai aprender nesse tutorial e vai desenhar as suas. E na terceira, ele fala que você pode usar isso, aí conversa muito bem com a outra. Lembra do construa seu mundo de jogo jogando, comece a mestrar campanhas agora. É o que ele oferece aqui, ó. Ao invés de você ler todo o material, preparar a vila, preparar tudo, que é a primeira opção, né? Usar como está aqui. Ou ao invés de você usar isso aqui para criar o seu, você vai usar isso aqui de maneira orgânica. Você vai pegar o primeiro andar, por exemplo, ler o primeiro andar e usar ele. Você pode usar andares isolados, você pode usar ele fragmentado, inclusive, porque eles são desacoplados. Então você pode pegar o primeiro andar, tem aqui, ó, o primeiro andar ele colocou o lado A,
o lado B, né, que é ainda nível 0, e o lado C, que é aqui, ó, é a região 1, os portões aqui, né? Os portões do inferno, é a região 1 aqui, ó, marcada como 1, que ele expandiu aqui. Então, você pode pegar esse primeiro andar e jogar só ele. Você vai ler o que tem no primeiro andar, acaba aqui, ó, e depois ele descreve esses lados, né? Acaba aqui, se não me engano, ó, depois do nível C, aí, ó, acaba, ainda tem nível C, aqui, ó, acaba aqui. Você vai pegar isso aqui, vai trabalhar isso como uma aventura, né? Então tem um canyonzinho bem inspirado nas Cavernas do Caos do Gygax, né? Tem um canyonzinho, que é uma entrada para a prisão. Pega esse canyon, dá uma lida nos materiais e usa. Ou então você pode pegar um outro andar nada a ver, né? Um outro andar nada a ver que te interesse, um mapa que você acha legal. Ah, quero pegar isso aqui. Você pega ele escrito nesse modelo de One Page Dance, vai pegar aqui, ó, 5D, dá uma lida na introdução do andar, dá uma lida na aventura em si, né, no mapa do Dédalo em si, das suas descrições, e acabou. Você pode mestrar isso desse jeito. Então é um material extremamente rico para você usar de multiformas. Você pode mestrar o módulo como um todo, né? O módulo não, que eu vou chamar de aventura mesmo, só que ele é uma mega aventura. Ele não é mega Dédalo. Porque o módulo eu chamo quando você incorpora região e marco nele. Aqui ele tem uma dungeon gigantesca, né? Eu até estava discutindo isso com o Rafa, aproveitar aqui. Eu não chamo de aventura o que é estrutura linear e com enredo, nada disso. As aventuras nossas sempre são no estilo aberto. Mas esse aqui não tem vila, não tem a grande região em volta, então ele é uma mega aventura. Completar, você pode usar ele assim. Você pode usar ele só para aprender, como um livro tutorial. Você pode usar ele para, de vez em quando, cara, eu quero mestrar hoje no evento, ou vou mestrar umas sessões para galera, pega um andar desse, dá uma lida, coloca a entrada onde você quiser e ignora. Ele fala isso, né? Você pode ignorar os acessos, por exemplo, tá indo para o 5D. Você tira essa escada aqui, ou você coloca ela tá soterrada, bloqueada por um feitiço mágico, tem uma porta trancada ali, aqui tá desabado, você faz umas barreiras e deixa isso pro futuro. Se a galera começar a fazer escavações aqui, depois você lê o 6D, e aí, olha que legal, isso que ele orienta ali. Então você pode fazer isso, muito legal, beleza. 3 modos para usar o livro. O que mais ele fala aqui? Aí ele conta a história da dungeon. Eu vou resumir aqui, tá? Em resumo, essa história inicial, né, essa introdução, esse refresco inicial, ele vem da seguinte ideia. Um vizir, os patriarcas de uma era passada, de centenas de anos atrás, eu não me lembro exatamente a data para trás, mas ele coloca aqui, ó. Vamos lembrar então. Isso eu fiz também na Terra de Gigantes. E eu achei legal e quero mostrar pra vocês. Em algum lugar, deixa eu achar aqui. Acho que já passei. Ih, cara, onde que tem a linha do tempo aqui? Eu sabia, eu acho que ele fez linha do tempo também, não fez não? Vamos ver se eu acho aqui uma linha do tempo. Não é possível que ele não fez a linha do tempo. Em algum lugar aqui tem uma linha do tempo. Se não tiver, depois eu mostro, quando eu achar. Não tem aqui não, mas era pra ter, tá? Eu lembro que tinha uma linha do tempo. Pera aí, vamos procurar. Aqui não, linha do tempo. Era pra ter uma linha do tempo, agora já vai ficar ruim o vídeo, né? Devia ter marcado onde tava a linha do tempo. Bom, não achei. Depois eu mostro, tá? Mas a ideia é a seguinte, resumo, vamos voltar então. A história inicial. Em algum passado aí, depois eu vou procurar a linha do tempo e eu apresento pra vocês, em algum lugar no passado. Patriarcas construíram uma grande prisão. A ideia, né, dessa grande prisão, que é esse mapa aqui, ó, a ideia dessa grande prisão era desovar pessoas indesejadas. Além de desovar pessoas indesejadas, eles colocavam eles para trabalhar num trabalho forçado. E aí, colocava ali desorelhados, degredados, indesejados, indesejadas, desorelhadas. Colocava na prisão e ia colocando trabalho forçado. Com o tempo, as escavações foram atingindo andares inferiores. E isso foi virando gerações, foi virando outros governantes, né? Alguns deram mais atenção ao presídio, outros não. E o lugar foi ganhando forma própria, lideranças próprias, né? Líderes próprios.
eles esbarraram, encontraram com outras criaturas nesse submundo. Teve muitas revoltas, muitas guerras e tal, e aí os líderes começaram a pegar criaturas exóticas, bestiais, e mandar para lá também, para os subterrâneos, porque esse lugar está ficando indomável. E aí as torturas, os conflitos, as guerras faccionais, outros ambientes que eles encontraram nas escavações, templos, cavernas naturais, foram criando um bioma que tem as construções do presídio, cavernas naturais e templos antigos esquecidos nesse submundo. Nesta mistura com criaturas do submundo encontrada, criaturas que os líderes desovaram lá, e a própria civilização dos prisioneiros e das prisioneiras que foi efervescendo, criou um ambiente, um infernal, que foi chamado de Pedra Inferno, né? Um ambiente, um inferno pétreo, um ambiente infernal ali. Depois da queda das lideranças e tudo, esse lugar virou um bioma fantástico, né? Um bioma per si, com o seu próprio equilíbrio desequilibrado, a sua própria simetria. E há ali tesouros desses templos e um monte de ponto interessante de se aventurar. Beleza. Essa é a sacada geral. E aí tem um segredo que eu vou contar aqui, que é um spoiler. Ele fala que esses horrores, essa tortura, essas mortes, essas guerras, acabaram chamando a atenção de uma criatura extraplanar que é chamada de Nixts. E essas criaturas, elas não têm uma interação direta no nosso plano, elas fazem parte desse bioma fantástico, que é o que eu acho legal, que é o submundo místico, né? Então esse lance de uma porta abrir ou trancar, de uma área ficar escura, de você ter uma zona de terror, né, na dungeon, ela é explicada aqui por esses Nixts, esses espíritos extraplanares que foram atraídos pelo horror de Stone Hell, né, de Pedra Inferno, ou do Inferno Pétreo. E eles têm interferências no ambiente. Então tem áreas de escuridão mágica, tem áreas que as portas trancam e fecham sozinhas. E isso são esses espíritos malignos, atormentados, que mexem ali. E se alimentam do pânico, do pavor, do horror de Stone Hell. Então, resumidamente é isso, tá? Aí ele apresenta os moradores da dungeon. Quem são os moradores da dungeon? Né, em resumo, você tem o que ele chama de Berserker, que são os líderes, os mais poderosos, ex-bandidos, né, ex-prisioneiros, descendentes desses ex-prisioneiros e coisas do tipo. Você tem Hobgoblins, né, os nossos duendes da montanha, duendes macabros. Eles são duendoides que acabaram sendo incorporados ali, em alguns casos, colocados como forças militares pelos líderes, ou assumindo regiões de força militar, e eles ambientam o lugar, são conflitos de facções, né? Você tem o que eles chamam de Innates, né? São esqueci o nome, os agrilhoados, alguma coisa assim, né? Eles são torturados, eles são descendentes dos prisioneiros torturados, mais frágeis que tinham ali, e eles ficaram insanos, né? Então são netos dos netos, filhos dos bisnetos de prisioneiros extremamente torturados nessa região de pânico e horror, que ficaram insanos. Então tem uns níveis de insanidade que você vai jogar na tabela lá. Eu acho que é na página 89, vamos ver se tá certo aqui. Vamos dar uma olhadinha de uma vez? Senão eu esqueço. Página 89, ó. Tô falando aqui meio de cabeça, tá, gente? Se eu der uma patinada ou outra, vocês me perdoem. Tô fazendo o melhor que eu consigo aqui pra gente poder resenhar de forma maneira a aventura aqui, ó. Cara, aqui não tem nada não. Página 80... Ah, será que é no outro? Ah, não, eles têm o mesmo, na verdade, eles têm as mesmas estatísticas do Neandertal, na página 89, não é aqui que joga insanidade, não. Bom, em algum lugar deve ter aqui a insanidade, não me lembro onde é, as manifestações, mas enfim, eles manifestam insanidades. Aí você tem os kobolds, e fechou, essas são as principais facções que ali vivem. Depois ele coloca que tudo muda, isso aqui é muito interessante, ele coloca que tudo muda, porque o ambiente é uma mega dungeon, né? Um bioma fantástico, incrível, vários andares subterrâneos extremamente complexos. Então ele coloca uma tabelinha que eu acho super válida para tentar expressar mecanicamente que o lugar não vai ficar sempre estático. Então na hora que você entrar num andar, imagina que você entrou aqui, você vai ler essa estatística aqui desse andar. Tô lá no andar 5D, tá explorando ali.
Chegou num ponto, o grupo ferido, meio morto, pegou tesouro, não sei, papapá, quiseram voltar. Depois de uma semana, sei lá, vocês voltaram uns dias, voltaram para a vila, recuperaram coisa, contrataram mercenários, vão explorar de novo. Será que vai estar igual? Então, para dar esse sentimento de que as coisas mudam, você vai reativar a dungeon. Então, se você tirar o lugar ali, a sala, né, que você explorou há uma semana, por exemplo, ela tem algum novo monstro, você vai sortear qual. Se tirar 2, ela tem algum novo monstro e tesouros. E de 3 a 6, ela se mantém vazia, como ela estava, né? Com uma chance de 1 em 6 de ter algum tesouro escondido. Então alguém, algum incursionista, algum grupo usou aquela sala, escondeu alguma coisa ali, né? Fez uma fogueira, acampou ali, vazou. Ou tem chance dela estar reabitada, uma chance de 2 em 6, sendo que no 2 ela está reabitada com tesouros. Então pode ter criaturas que agora habitam ali, um covil de kobolds, transformaram aquele lugar deles. Então isso é uma tentativa de trazer uma simplificação rápida para você dar essa sensação de que a dungeon está sempre em movimento, está sempre em atualização, né? Isso é interessante, eu acho bem interessante. E ele dá ferramentas de customização, porque ele fala que vários espaços, aqui eu quero falar, vários espaços da dungeon, eles são intencionalmente vazios, né? Eles são intencionalmente incompletos. Então ele fala que são como se fosse tela em branco. Quais espaços, por exemplo, né? O obelisco do vento, a estátua vagueante, as câmaras esquecidas. Então, ele tem espaços aqui que ele não completa. Ele fala intencionalmente, isso aqui está para você completar. São espaços que ele colocou ali de maneira provocativa e que ele, como autor, não interferiu. Ele deixou ali no ar. Se o grupo começar a investigar, você vai construir isso com a galera, ou você vai construir por sua conta, ou você pode construir coletivamente. Mas talvez seja mais interessante, em alguns casos de desafio, você construir. Você vai incorporar isso ao seu cenário, isso tem a ver com aquela construção de cenário orgânica também. Aí ele dá aqui os ganchos de aventura, né? Vários ganchos de aventura que você pode ter para a galera começar a ter interesse em incursionar por ali. Por que eu vou incursionar por ali? Ele dá alguns ganchos gerais e uma tabelinha de rumores com 20 opções clássicas do D&D antigo, né? Alguns são falsos, alguns são verdades parciais. Ele trabalha essa tabelinha, que eu prefiro que você pense os rumores da sua aventura e trabalhe de maneira orgânica. Por exemplo, o ferreiro sabe essa informação aqui. Um ex-aventureiro que incursionou por ali pode saber essa ou essa. Eu prefiro que trabalhe de maneira orgânica, mas para começar a aventura você pode sortear uma por personagem, por exemplo, e cada um saber um pequeno segredinho, um pequeno rumor ali do lugar. Mas eu prefiro que o rumor seja trabalhado de maneira orgânica para a aventura, né? E aí começa. Agora ele começa a aventura. Então ele tem a superfície. Ele descreve como é que é. Olha lá, faz fichas bem enxutas, tá? Do D&D antigo, você tem aqui resumidamente como é no D&D BX, como é no D&D original, né, no 0E. Você tem uma fichinha bem enxuta, a legenda, e tem aqui. Aí ele vai descrevendo, ó, vai pegar o 0A, essa fatia aqui. Ele dá um zoom na 0A, descreve o 0A, coloca os NPCs e tal, e dá um zoom nela e trabalha ela com o Unplayed Dungeon, 0A. Puf, para você mestrar, você precisa disso aqui. A galera tá incursionando ali. Eu vou aprofundar nesse portão aqui. Aí você vai lá no 0C, né, que é dentro do portão. Dá uma lida como é que é ali dentro, né, e aí tá lá o 0C, ó. Puf! Quero aprofundar no B, né, vou atravessar aqui pela fenda e vou lá na outra metade. Aí você dá uma lida aqui que tem na outra metade do canyon e tá aqui, ó. Puf! Muito enxuto, suficientemente descrito para você trabalhar por cima. E assim ele vai trabalhando toda a dungeon, né. Aí, ó, nível 1, muito complexo, ó. Uma dungeon zona, é o primeiro andar, né? Lembrando que nível 1 aqui, no D&D antigo, você vai descendo, né? Então, o nível 2, 3 são mais profundos. O nível 1, ele tá logo abaixo da superfície, é o primeiro andar abaixo da superfície. Conforme vai descendo, você tem outras conexões. Deixa eu ver se eu acho cabeça aqui, ó. Aqui vai pro 2D, tá vendo? Vamos ver se eu acho outras aqui, ó. 2B, olha lá, ó. Então você tem um material bem aberto, para uma campanha aberta que não tem linearidade.
Por que a galera vai explorar aqui é da galera? O que eles vão encontrar? Como eles vão lidar? Vão ser realidades que vão ser construídas para aquele grupo, naquela realidade, naquele dia. E aqui vai vindo cada vez mais aberto, porque você pode descer por outros lados, você pode não descer pro 2 e direto pro 3, se não me engano, tem alguns assim. Aqui você vai pro 1A, né? Aqui você vai pro 2A, ó. Você vai achar alas diferentes. Aqui acho que não vai nenhuma pro 3 direto, não. Em algumas dungeons, sim. Então, é isso no geral, né, gente? Aí agora eu vou só repetir um pouco mais do mesmo. Ele dá um zoom nesses quadrantes aqui, ó. Um A, um B, um C e um D. Ele aqui dá uma resumão geral, mas aqui ele vai dando um zoom nesses quadrantes. O que é um A, o que tem ali. Aí dá o zoom nele e faz o modelo da One Page Dungeon, tá vendo? De uma dédalo de uma página, né? Aí ele faz a mesma coisa aqui, ó. Dá uma explicação introdutória, item mágico, o que tem, rumores, né? O que tem geral num B, e aí abre de maneira enxuta. Puf! Muito legal, você pode pegar um andar, e aí, ó, aquele negócio, você pode pegar esse andar aqui, esse lado aqui, esse pedaço do primeiro andar, um quarto dele, e trabalhar exatamente esse um quarto dele como uma dungeon isolada. Isso que ele fala. Se você quiser, você pode usar ele de maneira fragmentada. E aí é isso. No geral, toda dungeon, todo o material vai sendo assim. Eu acho que tá mais que suficiente para apresentar. Ele faz a mesma coisa. Ó, no segundo andar, ele faz o mapa em 4. Você tem aqui o 2A, que é o asilo, o 2B, a casa dos reptiliana, né? O 2D, que é o reduto dos goblinoides, dos duendoides, e o 2C é um outro complexo. Aí você tem a descrição geral, e aí vem, ó, 2A, o asilo. Aí ele descreve como é que é o asilo, papapá, One Page Dungeon. Eu acho que agora, o que eu falar pra frente aqui vai ser repetição do modelo. Não tenho intenção de ficar aqui destrinchando mapa a mapa, isso é com você, se você for usar, né? A minha intenção no geral é fazer essa apresentação. Eu, na época, mandei, vou falar a verdade para vocês, eu, na época, mandei fazer desse jeito, porque era o meu plano, mestrar do jeito que tá aqui, né? Quando eu comecei a ler e me interessei há alguns anos, eu fiz esse livro aqui já tem uns anos, né? Se eu olhar aí no unboxing, deve ter pelo menos uns 2 anos, eu acho. Talvez 1 ou 2 anos. Na época dessas 3 alternativas, eu ia pegar essa. Eu estava empolgadíssimo, queria montar uma região e trabalhar exatamente essa Mega Dungeon. Eu ia mestrar em mesa, eu fiz para isso. Mas aí, com o tempo, eu fui empolgando com a ideia de desenvolver o próprio, né, Terra de Gigantes. E aí eu resolvi trabalhar do segundo modo, que é, embora eu tenha feito na aventura aqui caseira um ou outro andar desse eu tenha pegado aqui para experimentar, eu acabei usando esse material no segundo módulo, que foi aprender, ler, entender os andares, complexidades, ver as ideias, tirar coisas boas, descartar coisas ruins, né? E dentro dessa estrutura, desenhar a minha, que ainda está em construção, mas é um XP super útil. Então, muito válido, tá? Você pode pegar de maneira isolada um desses suplementos, né? Você pode pegar esse aqui, ó, por exemplo, suplemento 1 dele, ó. Pegar esse suplemento 1 dele, só como tá aqui, e mestrar como uma aventura isolada, né? Tá na mão aqui, ó. Ou o suplemento 2, pode pegar fragmentos do lugar, ou pode pegar ele todo, para você ter aí o seu mega dédalo vintage na mão. Então, eu acho que foi suficiente para apresentar o material. Tá aí pago a dívida de resenhar Stone Hell. Nos primórdios do D&D antigo, faz parte de uma das mais famosas Mega Dungeons, né? Ou um dos mais famosos Mega Dédalos do D&D antigo, construído dentro da primeira geração da OSR. Então, existem Mega Dédalos ou Mega Dungeons, alguns poucos, construídos pela TSR, mas são, pontualmente, alguns são discutíveis, né? Muitos eram caseiros e não publicados. Então, na primeira geração, na segunda metade dos anos 2000 primeiro, começaram a publicar alguns desses materiais que a gente tem, Rapatnuk, o Stone Hell, e aí a gente começou a ganhar, né, materiais para a gente ver como é que a galera faz, que é uma XP incrível. Valeu, galera!
Galera, e só para finalizar, eu sabia que tinha uma linha do tempo, mas ela tá na parte 2, ó, por isso que eu não achei aquela hora procurando. Eu lembrava que tinha, vai achar aqui na parte 2, ó, olha lá, a linha do tempo. Então você tem aqui, ó, há 5.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.600, há 1.300, até chegar na Stonehenge, né, onde começa a construção, né, das dungeons de Stonehenge há 187 anos. Então, tem acontecimentos muito antigos, mas a construção de Stonehenge começa há algumas centenas, né, há 2 centenas de anos. E aí, mais recentemente, você vai chegar na estrutura de onde está o mundo hoje. Então, ele faz essa linha do tempo. Eu lembrava que ele tinha feito essa linha do tempo aqui, eu não lembrava onde. Eu fiz um quadrinho mais ou menos assim, né, que eu tô montando devagarzinho, mestrando pra galera, nessa pegada aqui.